Olá pessoal, estamos de volta. Eu sou Curti Mendonça, autor do livro Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. Está disponível na Amazon.com.br em suas versões digital e física. Estamos aqui atendendo a pedidos no nosso canal do YouTube Curti Mendonça para falar sobre um pouco mais das noções introdutórias do narcisismo maligno. Este vídeo vai ser intitulado Introdução ao Narcisismo, parte 2. Eu usei aqui uma live completa e muito longa, promovida por Rafaela Lopes, que nos convidou, e ela explorou e abordou várias questões introdutórias sobre o narcisismo maligno. Para quem não me conhece ainda, eu sou médico neurocirurgião, sou especialista em narcisismo maligno, daí porque surgiu este livro. Sou processualista civil e tenho também formação em psicanálise clínica. Daí porque nós prestamos atendimento e os contatos estão aqui embaixo. Vou deixar no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo o e-mail para quem quiser marcar consulta ou consultoria, tanto na área de neurologia e neurocirurgia, quanto aconselhamento jurídico para tentar desatar os nós relacionados aos relacionamentos abusivos narcisistas, assim como quem quiser um suporte médico, psicológico ou mesmo psicanalítico. Se vocês gostarem do vídeo, por favor, deem um like, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, deem sugestões, façam os seus depoimentos. Quanto mais vocês engajarem, mais esse vídeo vai chegar a outras pessoas e mais estímulos nós vamos ter de publicar aqui novos vídeos. Temas não faltam. Inclusive, se vocês gostarem desta segunda parte da introdução ao narcisismo, nós teremos mais uma ou duas em publicações posteriores. Temos também vários vídeos planejados em que nós vamos fazer a inter-relação daquilo que eu chamo o tripé do suporte. As pessoas que estão envolvidas ou se envolveram com narcisistas malignos e que querem se libertar por completo das sequelas, dos laços, das consequências nefastas. O tripé médico, psicológico e jurídico. Isto aqui não é um curso aqui no YouTube. Aqui eu tenho vários vídeos e este é um vídeo introdutório, segunda parte. Convido desde já que vocês assistam a primeira parte. E lembrando que nós temos aqui vários vídeos sobre vários aspectos do narcisismo maligno. Temos um vídeo chamado Existe Justiça contra o Narcisista, em que nós explicamos quais os pontos fundamentais para atingir a justiça processual e conseguir se desvencilhar da maneira menos onerosa, prejudicial, dos grilhões que prendem a vítima ao abusador narcisista predador entre nós. Tem um vídeo que eu falo
daquilo que você jamais vai conseguir obter convivendo com o narcisista. Tem um vídeo que explica como que o narcisista provoca o adoecimento da vítima através do seu processo de psicoterror, assédio moral, e usa o desequilíbrio, o destempero, distúrbio que a vítima desenvolve nessa convivência vampiresca e nefasta, usa isto contra ela e a favor dele. Explico por que as vítimas chegam a um ponto em que elas acham que são elas as abusadoras. Qual é a coisa mais difícil de aceitar sobre o relacionamento narcísico? Tem um outro vídeo também muito importante que é chamado Cuidado para quem você pede ajuda sobre o abuso narcísico. E explico que, mesmo quando você procura ajuda entre profissionais de saúde mental, profissionais da lei e ordem, conselheiros religiosos, familiares e amigos, é muito mais provável que você seja invalidado e que seja aconselhado a colocar a sujeira embaixo do tapete, engolir o choro e seguir adiante na condição de capacho. Neste vídeo de hoje, que é a segunda parte das noções introdutórias sobre o narcisismo maligno, e aqui neste canal tem várias entrevistas, vocês podem assistir. Os pontos abordados nesta parte, que é a segunda parte dessa entrevista, dessa live em que nós abordamos a introdução ao narcisismo, eu explico como o narcisista incute na vítima, através de um projeto, através de um processo de erosão e adestramento, o medo da rejeição. Falamos aqui nessa live, eu e Rafaela Lopes, que essa live foi uma live interativa, como toda live, mas foi entre nós dois, como o mito do conto de fadas, que nos é passado desde a infância, nos torna cego para os sinais de alerta das pessoas predadoras que se aproximam de nós, usando as nossas vulnerabilidades sentimentais para cravar suas garras e explorar até a última gota de todos os recursos que puderem de nós. Explico também aqui nesta live e neste vídeo que, assim como na medicina nós estudamos as causas das doenças, a dinâmica dos processos de enfermidade e como podemos prevenir, as pessoas não têm noção de que também, quando se trata de relacionamentos tóxicos, esses princípios da medicina se aplicam. Em que sentido? É que nós podemos dar um cunho de estudo científico, entendendo quais os fatores causais que levam uma pessoa a optar por uma conduta espoliadora de sucessivas vítimas entre nós. Como identificar essas pessoas o mais precocemente possível. Como diagnosticar que você está lidando com um predador desse. Como se libertar e como se prevenir. Assim como nós estudamos na medicina, causa, modo, a dinâmica das patologias, quais os tratamentos e a prevenção, nós também explicamos, inclusive nesse livro, de uma forma didática, sistematizada, de uma forma simples. Quem quiser adquirir este livro diretamente conosco, é só passar a mensagem
no e-mail que está aqui embaixo, que nós vendemos este livro de papel por 40% do valor da Amazon e enviamos para todo o Brasil, autografado com dedicatória. Mas esta parte introdutória ao narcisismo vai mais à frente. A gente fala daquela sensação de que muitas vítimas têm, de que elas têm uma sina de cair na lábia, nas tramas de sucessivos predadores narcisistas. Dr. Kurt, parece que eu tenho o dedo podre atraindo sucessivos predadores. Falamos aqui por quê. Explicamos por que nós e outros estudiosos do narcisismo maligno dizemos que os narcisistas são daltônicos emocionais. Por que nós dizemos isso? O narcisista, ele sente emoções de verdade, ele é capaz de amar de verdade. O que faz com que o narcisista seja atraído por posições de poder, assim como uma limalha de ferro é atraída pelo ímã, os narcisistas são atraídos por posições de poder. Qual é a diferença do narcisismo maligno, que é esse de que nós falamos, para o narcisismo auto-amor benigno? Que existe uma impressão, uma deturpação de que todo narcisismo ele é indesejável. Isso não é verdade. Existem critérios que separam do auto-amor benigno, do amor a si mesmo, de se promover sem pisar nos outros, respeitando limites. Existe uma separação desse tipo sadio de narcisismo daquele predador que não respeita limites. É verdade que o poder corrompe? Abordamos isso aqui nesta segunda parte introdutória sobre o narcisismo. E como explica que existem aqueles narcisistas caridosos, filantropos, que participam de grupos de apoio religiosos ou leigos, sendo pessoas caridosas, e que na intimidade, no trato com seus alvos, suas vítimas, seus bodes expiatórios, seus capachos, eles são completamente perversos. Muitas pessoas chegam a pensar que o narcisista ele tem personalidades múltiplas, porque ele tem uma personalidade na igreja, no seu clube social, em outros ambientes sociais, mas naquele ambiente de intimidade perante os seus bodes expiatórios, seus alvos escolhidos para que sejam seus capachos, é como se ele adotasse uma personalidade sombria diferente. Aquela síndrome do médico e o monstro, num clássico da literatura. Então, será que o narcisista tem personalidades múltiplas? Ele é um num ambiente e outro no outro ambiente? Ou ele é uma única pessoa que usa máscaras diferentes? Falamos aqui também, vocês vão perceber neste vídeo, que o grau de manipulação, os jogos psicológicos são tão sutis, corrosivos do raciocínio, da afetividade, da paz da vítima, que muitas delas passam a achar que estão enlouquecendo ou que são elas as abusadoras, as narcisistas. Falamos ainda
que existe um grau de malignidade do narcisismo. Existe um espectro, formas mais sutis, agressivo-dissimuladas, formas mais ostensivas, mais evidentes. Então, pessoal, foi a pedido de muitos seguidores nossos, esse canal do YouTube tem alcançado muitas pessoas. Convido que vocês acompanhem não só aqui este canal, mas também nossas páginas do livro, Instagram e Facebook, Vítimas de Narcisistas Malignos. Se inscrevam nesse YouTube Curte Mendonça. Quem quiser marcar uma consulta conosco por teleatendimento, tanto na área de medicina, neurologia, neurocirurgia, quanto ao aconselhamento jurídico, afinal de contas nós trabalhamos com isso há anos e temos uma equipe que nos dá suporte para tudo isso. Quem quiser um aconselhamento e acompanhamento médico, psicológico, eu tenho formação em psicanálise clínica, mas não uso a técnica tradicional, clássica da psicanálise clínica. Juntando os vários autores clássicos e posteriores e a minha experiência médica e jurídica, eu criei um método próprio que se adequasse ao tratamento das vítimas dos narcisistas malignos, porque os narcisistas malignos são pessoas perversas com convicção. Elas têm uma perversão moral, um distúrbio de caráter. Elas não são doentes mentais, não são alienadas. E consultórios de médicos e psicólogos estão cheios de pessoas boas vítimas de pessoas más perversas dissimuladas. E lamentavelmente, desde 2014 que eu tenho me dedicado a esse suporte a vítimas, que o nosso suporte é um suporte do tripé médico, jurídico e psicológico. Nós recebemos pacientes que por anos, décadas, vinham em acompanhamento psicológico, enxugando o gelo, chovendo no molhado, que muitos profissionais, por não terem uma formação nesta área, porque ninguém sabe de tudo, eles ficavam, ou ainda permanecem, se detendo nos reflexos físicos e psicoemocionais da vítima, sem fazerem a conexão de que todo esse adoecimento é fruto de uma contaminação radioativa de um abusador de convivência íntima, seja um pai, uma mãe, um irmão, um colega, um amigo da igreja, um irmão de igreja, seja um companheiro de negócios, em todos os contextos, e também nos relacionamentos afetivos amorosos, claro, em todos os contextos em que há relações humanas, 10% das pessoas entre nós são perversas, que não têm limites, não respeitam os outros como seres humanos com dignidade própria. Então, pessoal, vamos assistir aqui essa segunda parte da introdução ao narcisismo. Lembrando que isto não é um curso. Convido que vocês, inclusive, assistam aos outros vídeos. Convido que vocês vejam lá os 2.000 posts que nós temos nas páginas do livro, que estão aqui embaixo. Convido que vocês marquem consulta conosco para tirar uma dúvida. Pode ser pontual ou para um acompanhamento. Convido que vocês leiam o nosso livro, seja na Amazon diretamente, o link está aqui na descrição, seja mandando uma mensagem para nós. Quanto mais pessoas souberem que existem entre nós
pessoas aparentemente como nós, mas que ou nasceram sem coração ou perderam o seu coração ao longo da vida, destruindo sucessivas vítimas e causando danos diretamente às vítimas e em ricochete e em dominó às outras pessoas que amam essas vítimas, causando um verdadeiro estrago, um tsunami na vida dessas pessoas. Quanto mais nós soubermos e divulgarmos esse assunto, menos vulneráveis estaremos ao ataque deles, mais fortalecidos para resistir aos seus assaltos sutis, à sua lábia, ao seu papo de aranha. Se gostarem do vídeo, curtam, compartilhem e peçam aqui para, se vocês desejam, que eu publique outros vídeos. Aproveitar essa sua fala, Rafa, que você falou um ponto aí muito importante, que é o narcisista, ele faz questão de incutir na vítima o medo da rejeição. Se você convive com uma pessoa que vive fazendo você se sentir como se a qualquer momento fosse acabar o relacionamento, por tudo ele diz, acabo. Se não for assim, eu vou embora. Se você não fizer desse jeito, eu acabo. A pessoa fica com aquela sensação de que está sempre por um fio. A pessoa não tem paz. Então, isso é um relacionamento doente, desequilibrado. Isto é um relacionamento perverso. Isso é um relacionamento narcisista. Então, é bom, Rafa, que a gente está dando aí devagarinho várias dicas preciosas que as pessoas elas não têm essa formação ao longo da... Por quê? Aproveitando sua fala também, porque a gente tem é passado para nós aquela história, como você falou, do conto de fadas, né? Então a gente acha que é aquela coisa perfeita. Vai aparecer o seu príncipe ou a sua princesa, tudo muito lindo. Então as pessoas elas não são preparadas para, em relacionamentos, haver também relacionamentos predadores. Vamos fazer uma comparação rápida. Eu sou médico e eu sempre digo, a medicina, o divisor de águas na medicina foi quando a gente descobriu a razão de ser da medicina, e durante muito tempo não se foi possível fazer, era o quê? Descobrir a causa das doenças e a prevenção. Por exemplo, aproveitando essa pandemia agora, durante milênios, uma pandemia dessa assolaria a humanidade, todo mundo ia achar que seria uma punição superior, que não existia essa noção de um germe, né, de uma bactéria. Iam queimar pessoas achando que as pessoas seriam culpadas, como fizeram com os judeus ao longo da história. Tinha uma epidemia, queimavam os judeus, dizendo que os judeus eram culpados. E então, na verdade, não se sabia. Então, do jeito que a medicina evoluiu para nos ensinar que existem doenças, ou seja, distúrbios da nossa saúde, que têm causas, e nós temos que aprender como prevenir, nós temos que virar a página na formação das pessoas, sabendo que relacionamentos também têm doenças. Existem pessoas que são desequilibrados do ponto de vista de se relacionar com as outras pessoas e que a gente tem que saber identificar, diagnosticar, se libertar e prevenir. Senão a gente vai viver esperando um conto de fada que nunca vai aparecer e aí pior, cair nas mãos de sucessivos predadores. Porque infelizmente eu conheço casos, todo mundo conhece, de pessoas que não foram vítimas só de um predador, mas de vários, porque a pessoa, ela cada vez mais ferida, cada vez mais vulnerável, e o próximo predador chegou para aproveitar a vulnerabilidade e explorar mais, até não ter mais de onde sugar. Pode prosseguir.
É verdade. Doutor, o senhor fala que eles são daltônicos emocionais, né? Exatamente. Esse termo eu tirei de um autor chamado canadense, chamado Robert Hare. Ele é autor de 2 livros fantásticos, que é Sem Consciência e também um livro chamado Cobras de Terno. Você que trabalha com perfil comportamental, indico esse livro. É um livro de Robert Hare e Paul Babiak, Cobras de Terno. Está lá no final do livro, está indicado, em que eles se dedicaram a estudar os predadores no meio corporativo, CEO, esses diretores de empresas, pessoas empreendedoras. Então, durante essas pessoas que são perversas, que são malignas no sentido de elas se sentem no direito de usar os outros como objetos, elas são daltônicas emocionais porque elas não sentem emoções de verdade. Isso é um perigo. Eles até usam uma máscara, eles aprendem como simular tristeza, compaixão, solidariedade. Mas eles não têm emoções, eles não têm o que a gente chama de empatia. Ou seja, o grande perigo dessas pessoas é que, como elas não têm sentimentos pelas outras pessoas, considerando as outras pessoas como... Quando você considera o outro como ser humano, com dignidade própria, automaticamente, se você considera isso, você vai ter freio quando você vai atritar com outra pessoa ou se relacionar com outra pessoa. Os narcisistas, eles, do jeito que o daltônico, ele não enxerga lá o vermelho, o narcisista, ele não tem a sensibilidade emocional positiva. O narcisista, ele só tem emoções primitivas. Na escala da evolução, ele só tem aquelas emoções de raiva, inveja, destruição, que são emoções na evolução das espécies que vem lá dos répteis e tudo. Mas a nossa capacidade de nos colocar no lugar dos outros, eles não têm. Por isso que eles não têm limites, Rafa. Por isso que quando você, no ambiente corporativo, por exemplo, em que existe Eles se usam muito, né, doutor? Se usam muito para a escala, né? Eles são muito focados nesse lado profissional, em crescer, em ter bastante posição social, uma posição social alta, e é justamente para abater as outras pessoas, né? Eles procuram sempre ter uma alta posição, por isso que às vezes a pessoa diz, não, eu não acredito, porque a pessoa é um juiz, um promotor, um advogado, um delegado, uma pessoa que está ali, que estudou bastante, que era, no caso, também para defender as vítimas, é o opressor. Outro dia mesmo, um juiz, numa audiência, ficou famosa, viralizou esse vídeo, em que o juiz mesmo veio dizer que para ele essa história de lei de defesa Maria da Penha, para ele não vale nada. Eu vi. Se a mulher apanhou é porque deve ter feito alguma coisa, aí você diz assim, meu Deus, mas o cara tá ali numa vara de violência doméstica. Mas por quê? Porque as posições de poder são um imã atraindo o predador, porque o narcisista ele sempre vai querer ter o máximo de poder e controle sobre os outros. O grande problema, Rafa, é que as pessoas empáticas, elas vão querer prosperar na vida, e esse é o grande diferencial que a gente tem que ensinar para as pessoas. O narcisismo benigno, que é o sentido de alto amor, de você ter orgulho do que não é pecado, não é condenável você querer ascender socialmente, você querer ter uma escala social maior, você ter uma... Até porque o empata, a pessoa que tem sentimento... Amor próprio. Até porque a pessoa que tem empatia, ela vai ascender socialmente, respeitando as regras do jogo, e ela vai beneficiar seus familiares, as pessoas que ela vai empregar, os impostos que ela vai pagar. Já o predador narcisista, ele vai ascender passando a perna nos outros, copiando o trabalho dos outros, sabotando os outros, e quando chegar na posição de poder, ele vai pisar na família, pisa nos subalternos, sonega impostos, comete...
Ou seja, é uma pessoa que não tem limite. Então, o narcisista de que nós falamos é aquele narcisista que quer prosperar pisando nos outros, sugando nos outros sem limite. Isso é importante porque as pessoas elas ainda têm aquela mentalidade de que quando a gente fala em narcisismo é só aquela história de não, é vaidade. Não há pecado de você ter vaidade, de você ter alto amor. Não existe pecado. O problema é quando você quer se promover derrubando os outros, pisando nos outros, humilhando os outros. Na hora em que você se acha o máximo, derrubando os outros, fazendo questão de dizer que não vale nada, aí isso é o quê? Você está tratando os outros como capacho. Isso é um narcisismo maligno. E esse narcisista maligno, ele vai se comportar assim contra quem estiver sob seu poder e controle. Tem aquele ditado antigo que diz assim: quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela? Que as pessoas às vezes acham que o poder corrompe. Na verdade, o poder não corrompe. A pessoa que tem bom coração, se você der poder, ela vai, como eu falei, ela vai oferecer mais oportunidades de emprego, ela vai criar mais negócios, ela vai ajudar. Se você der poder para um predador narcisista, aí ele vai pisar em todo mundo, humilhar, explorar. Quanto maior a escala que ele conseguir chegar, mais ele vai em busca, é uma busca frenética pelo crescimento, por estar acima e os outros sempre abaixo. E eles podem até, inclusive... Conto de fadas, né? Então a gente acha que é aquela coisa perfeita. Vai aparecer o seu príncipe ou a sua princesa, tudo muito lindo. Então as pessoas elas não são preparadas para, em relacionamentos, haver também relacionamentos predadores. Vamos fazer uma comparação rápida. Eu sou médico e eu sempre digo, a medicina, o divisor de águas na medicina foi quando a gente descobriu a razão de ser da medicina, e durante muito tempo não se foi possível fazer, era o quê? Descobrir a causa das doenças e a prevenção. Por exemplo, aproveitando essa pandemia agora, durante milênios, uma pandemia dessa assolaria a humanidade, todo mundo ia achar que seria uma punição superior, que não existia essa noção de um germe, né, de uma bactéria. Iam queimar pessoas achando que as pessoas seriam culpadas, como fizeram com os judeus ao longo da história. Tinha uma epidemia, queimavam os judeus, dizendo que os judeus eram culpados. E então, na verdade, não se sabia. Então, do jeito que a medicina evoluiu para nos ensinar que existem doenças, ou seja, distúrbios da nossa saúde, que têm causas, e nós temos que aprender como prevenir, nós temos que virar a página na formação das pessoas, sabendo que relacionamentos também têm doenças. Existem pessoas que são desequilibrados do ponto de vista de se relacionar com as outras pessoas, e que a gente tem que saber identificar, diagnosticar, se libertar e prevenir. Senão a gente vai viver esperando um conto de fada que nunca vai aparecer e aí pior, cair nas mãos de sucessivos predadores. Porque infelizmente eu conheço casos, todo mundo conhece, de pessoas que não foram vítimas só de um predador, mas de vários, porque a pessoa, ela cada vez mais ferida, cada vez mais vulnerável, e o próximo predador chegou para aproveitar a vulnerabilidade e explorar mais, até não ter mais de onde sugar. Pode prosseguir. É verdade. Doutor, o senhor fala que eles são daltônicos emocionais, né? Isso é, exatamente. Esse termo eu tirei de um autor canadense, chamado Robert Hare. Ele é autor de 2 livros fantásticos, que é Sem Consciência, e também um livro chamado Cobras de Terno. Você que trabalha com perfil comportamental, indico esse livro. É um livro de Robert Hare e Paul Babiak. Cobras de Terno. Está lá no final do livro, está indicado. Em que eles se dedicaram a estudar os predadores no meio corporativo. CEO, esses diretores de empresas, pessoas empreendedoras. Então, durante essas pessoas que são
perversas, que são malignas no sentido de elas se sentem no direito de usar os outros como objetos, elas são daltônicas emocionais porque elas não sentem emoções de verdade. Isso é um perigo. Eles até usam uma máscara, eles aprendem como simular tristeza, compaixão, solidariedade. Mas eles não têm emoções, eles não têm o que a gente chama de empatia. Ou seja, o grande perigo dessas pessoas é que, como elas não têm sentimentos pelas outras pessoas, considerando as outras pessoas como... Quando você considera o outro como ser humano, com dignidade própria, automaticamente, se você considera isso, você vai ter freio quando você vai atritar com outra pessoa ou se relacionar com outra pessoa. Os narcisistas, eles, do jeito que o daltônico, ele não enxerga lá o vermelho, o narcisista, ele não tem a sensibilidade emocional positiva. O narcisista, ele só tem emoções primitivas. Na escala da evolução, ele só tem aquelas emoções de raiva, inveja, destruição, que são emoções na evolução das espécies que vem lá dos répteis e tudo. Mas a nossa capacidade de nos colocar no lugar dos outros, eles não têm. Por isso que eles não têm limites, Rafa. Por isso que quando você, no ambiente corporativo, por exemplo, em que existe muita... Eles se usam muito, né, Milton? Se usam muito para a escala, né? Eles são muito focados nesse lado profissional, em crescer, em ter bastante posição social, uma posição social alta, que é justamente para abater as outras pessoas, né? Eles procuram sempre ter uma alta posição, por isso que às vezes a pessoa diz, não, não acredito, porque a pessoa é um juiz, um promotor, um advogado, um delegado, uma pessoa que está ali, que estudou bastante, que era, no caso, também para defender as vítimas, é o opressor. Outro dia mesmo, um juiz, numa audiência, ficou famosa, viralizou esse vídeo, que o juiz mesmo veio dizer que para ele essa história de lei de defesa Maria da Penha, para ele não vale nada. Eu vi. Se a mulher apanhou é porque deve ter feito alguma coisa, aí você diz assim, meu Deus, mas se o cara tá ali numa vara de violência doméstica, mas por quê? Porque as posições de poder são um imã atraindo o predador, porque o narcisista ele sempre vai querer ter o máximo de poder e controle sobre os outros. O grande problema, Rafa, é que as pessoas empáticas, elas vão querer prosperar na vida, e esse é o grande diferencial que a gente tem que ensinar para as pessoas. O narcisismo benigno, que é o sentido de alto amor, de você ter orgulho do que é, não é pecado, não é condenável você querer ascender socialmente, você querer ter uma escala social maior, você ter uma... Até porque o empata, pessoa que tem sentimento... Amor próprio, até porque a pessoa que tem empatia, ela vai ascender socialmente, respeitando as regras do jogo, e ela vai beneficiar seus familiares, as pessoas que ela vai empregar, os impostos que ela vai pagar. Já o predador narcisista, ele vai ascender passando a perna nos outros, copiando o trabalho dos outros, sabotando os outros, e quando chegar na posição de poder, ele vai pisar na família, pisa nos subalternos, sonega impostos, comete... Ou seja, é uma pessoa que não tem limite. Então, o narcisista de que nós falamos é aquele narcisista que quer prosperar pisando nos outros, sugando nos outros sem limite. Isso é importante porque as pessoas elas ainda têm aquela mentalidade de que quando a gente fala em narcisismo é só aquela história de não, é vaidade. Não há pecado de você ter vaidade, de você ter alto amor. Não existe pecado. O problema é quando você quer se promover derrubando os outros, pisando nos outros, humilhando os outros. Na hora em que você se acha o máximo, derrubando os outros, fazendo questão de dizer que não vale nada, aí isso é o quê? Você está tratando os outros como capacho. Isso é um narcisismo maligno. E esse narcisista maligno,
ele vai se comportar assim contra quem estiver sob seu poder e controle. Tem aquele ditado antigo que diz assim: quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela? Que as pessoas às vezes acham que o poder corrompe. Na verdade, o poder não corrompe. A pessoa que tem de bom coração, se você der poder, ela vai, como eu falei, ela vai oferecer mais oportunidades de emprego, ela vai criar mais negócios, ela vai ajudar. Se você der poder para um predador narcisista, aí ele vai pisar em todo mundo, humilhar, explorar. Quanto maior a escala que ele conseguir chegar, mais ele vai em busca, é uma busca frenética pelo crescimento, por estar acima e os outros sempre abaixo. E eles podem até, inclusive, tem alguns que ele pode até fazer alguma ação social, mas tudo para se autopromover. Nada pensando no outro, ou porque é bonzinho, porque lembrando do outro, não. Porque realmente quer passar aquela impressão de uma pessoa boa, de um ser doador, de um ser ajudador. Isso se chama o narcisista caridoso, entre aspas. Como é que pode, doutor Curto, um narcisista caridoso? É exatamente porque a suposta caridade dele é uma fachada. Eu tenho um caso, Rafa, uma paciente de uma família totalmente disfuncional, pai, mãe narcisista, eu até falei no meu último vídeo de YouTube, irmão narcisista. Olha, se eu disser para vocês que esses três, pai, mãe e irmão, são religiosos, de carteirinha, sabe daqueles de fazerem campanha de filantropia? Sim, mas tudo fachada. Dentro de casa, esse filho de ouro e o pai e a mãe são os filantropos da cidade. Dentro de casa, as duas irmãs, ela e a irmã, são os bandos. Olha, são menos do que... Pra você ter ideia, essa nossa paciente, ela nunca foi chamada pelo nome pelos pais. Esses pais, filantropos de igreja, a vida inteira chamou ela de vagabunda. Dentro de casa, viu? Vagabunda, faça isso. Vagabunda, faça aquilo. Rameira, faça isso. Mas na igreja, essa menina, inclusive, criou repúdio à igreja pelo comportamento hipócrita dos pais e do irmão. Diz: Jesus, será que esse pessoal não enxerga? Não enxerga. Porque lá na igreja como é que eu vou dizer? É uma corrente da igreja católica. Que a igreja católica tem umas correntes, né? Tem carismática, tem outras coisas, tá? É uma corrente, é de outro estado, uma pessoa de outro estado. Então é uma corrente de filantropia. Aí a gente vê assim, caramba, como é que uns filantropos desses, pessoas que vão lá, participam religiosamente dos programas da igreja, vive fazendo campanha. Tem esse detalhe também, viu? Vive doando coisa que os outros dão, porque eles vivem fazendo campanha, mas vai conviver com eles para ver uma coisa. Então o pessoal tem que aprender isso, que o narcisista, mesmo quando ele posa de caridoso, é tudo um manejo de fachada. A vítima, que é o bode expiatório, só ela sabe o que sofre e que ninguém acredita nela. E o principal disso, né, desse comportamento aí, nesse sentido, é que como eles são tão bons lá fora, as pessoas veneram ele, aí a pessoa diz: não, o problema está em mim mesmo, eu que sou errada, porque eles são excelentes, todo mundo gosta dele. Então, eu acho que o problema está em mim e a culpada sou eu e a pessoa acaba entrando em conflito psicológico por causa justamente disso, que lá fora aquelas pessoas são exemplares e o problema está nela, não nos outros, né? Pronto, pessoal, encerramos aqui essa segunda parte de introdução ao narcisismo. Espero que vocês tenham percebido que foi uma conversa bem simples, direta, sem arrodeios, de uma forma acessível a todos, fornecendo elementos, os pilares, para que vocês conheçam que essas pessoas narcisistas malignas, elas têm uma maneira
tóxica, desequilibrada, disfuncional de levar a vida, causando caos, destruição, adoecimento na vida daqueles que passam a conviver intimamente com eles. Fica mais uma vez o convite para vocês lerem esse livro. Entre lá na amazon.com.br, vejam as recomendações, as críticas. Entre nas páginas do livro, aqui estão elas no comentário fixado e na descrição do vídeo. Veja quantas recomendações, quantos depoimentos de que esse livro salvou a vida de diversas pessoas. Finalmente trouxe explicação para uma situação de caos, um inferno na terra, em que essas pessoas viviam e nunca tinham arranjado uma explicação satisfatória. Na verdade, eu sempre digo que este é o livro que eu queria ter lido 30 anos atrás. Se eu tivesse lido esse livro 30 anos atrás, tudo teria sido diferente. Mas aí não adianta chorar leite derramado. Só o fato de a gente descobrir hoje que existe uma explicação para o comportamento surreal, enlouquecedor, destruidor daquelas pessoas narcisistas que passaram ou passam pela nossa vida, fazendo nós questionarmos a nossa sanidade. Isso por si só já é libertador. Óbvio que para se desvencilhar das consequências físicas e psicoemocionais e as amarras legais é preciso mais coisa. Mas conhecer já é um primeiro passo. Aqui ficam os contatos para consultoria médica, psicológica e jurídica. Muitas vezes as pessoas marcam uma única consulta para expor o seu caso, pegar uma opinião e traçarmos uma estratégia. E ficamos por aí. Outros, a partir desta primeira conversa, a partir da estratégia que nós traçamos, ficam conosco para uma caminhada mais longa, tanto na parte de reequilíbrio neurológico, mental, psicológico, quanto para desatar as amarras jurídicas e ter uma libertação por completo, a partir do que é que essas pessoas se sentem mais leves, livres e soltas para reconstruírem a sua vida daqui para frente. Não esqueçam de dar o joinha, compartilhem, comentem, deem depoimentos, deem sugestões. Digam se vocês querem que eu publique a continuação dessa live, ou seja, mais uma parte dessas noções introdutórias. Porque aqui nós procuramos falar de uma forma acessível. Aqui nós nunca fazemos vídeos profundos, científicos, porque isso fica para outra alçada. Nosso propósito não é ficar discutindo aqui questões firulas acadêmicas. Nós queremos aqui fornecer elementos para que as vítimas, os alvos dos narcisistas malignos, predadores entre nós, encontrem explicação e a partir daí elas possam juntar forças para o caminho de reconstrução das suas vidas. Muito obrigado.